A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Videira Live, como sempre, trazendo assuntos relevantes para a sua vida. Hoje não seria diferente. Hoje nós vamos falar sobre avivamento, hein, pastor? A gente falou na semana passada, a gente falou sobre avivamento, e hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Para isso, contamos novamente aqui com a presença do nosso querido pastor Rafael Macedo, seja muito bem-vindo, e também nosso pastor Paulo, professor de teologia aqui com a gente hoje. Mais uma vez, hein, pastor? O pastor falou que quer fechar um mês com a gente, ó. Seria ótimo. Mês do pastor Paulo aqui com a gente. Então, antes da gente começar esse tema que é muito, muito importante, você que está assistindo esse programa, compartilhe com os seus familiares, vai lá, dá o botão compartilhar, vai nas suas redes sociais, compartilha. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, você que ainda não é inscrito, se inscreva, vai, tem tanto conteúdo bom ali, pastor, tem tanta coisa que a gente já fez, né, pastor? Tem vários cultos, tem outras Videira Lives que a gente fez, tá? Então, bastante conteúdo para você e para sua família. Você que ainda não se inscreveu, não nos curtiu ali no Instagram, nos siga ali, @videiraalive, tá? Ali a gente vai postando algumas coisas de bastidores. E também deixe os seus comentários, nos ajude. Comenta aí no YouTube o que você acha, o que você tem gostado, o que você sente de tudo isso que a gente está fazendo. Amém? Legal? Então, para começar, é importante que a gente entenda o que é esse termo, avivamento. É um tema que é muito debatido, é um tema que é muito falado na igreja, sobre avivamento, mas às vezes as pessoas não entendem o que é. Então, existe um contexto, existe um motivo. Então, eu queria ouvir de vocês o que é o avivamento segundo a palavra de Deus. Ótimo. Pai do Senhor a todos, né? Uma boa noite. Bom, gente, esse tema ele é muito pertinente em virtude de a gente ver essa aplicação, né, dessa palavra de uma forma errada. Às vezes os irmãos falam assim, nossa, hoje o culto foi avivado. Mas por que foi avivado? E por que o outro não foi? E o outro não foi, né? Então, você percebe que existe um erro, né, na aplicação dessa palavra, um entendimento errado, e que acaba levando muitos aí até há um conceito equivocado a respeito disso, né? Eu separei aqui um trechinho que eu vou compartilhar e a gente após vai ouvir o pastor Paulo. O que é o avivamento da Bíblia, né? A pergunta. O avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É a ação advinda do Espírito Santo que visita o homem que está em estado de dormência, trazendo renovação e ânimo espiritual, mais desejo de santidade, mais amor, aqui é importante, mais apego à palavra de Deus, né? Se voltar mais à oração e uma vontade intensa de fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente fala assim, o que é o avivamento, né, de uma forma bem resumida é isso, mas destacando aqui pontos importantes, é o desejo de santidade, desejo de orar mais e de buscar a palavra. Aí você pode falar que uma pessoa está sofrendo esse processo de avivamento. É aquele desejo de se aproximar mais de Deus, é isso? Com certeza. E é uma ação, né, advinda do Espírito Santo, né, que provoca no homem justamente esse desejo de renovação, de ânimo espiritual, do homem se voltar para a palavra de Deus e buscar uma vida de santidade e de oração, né? De uma forma resumida, a gente pode falar que avivamento é isso. Pai do Senhor, mais uma vez para mim é uma honra estar aqui. Agradecer pela confiança que os irmãos têm de eu poder estar aqui, né? De novo, né, pastor? De novo, estamos aí. Isso aí. Mas é com alegria que eu estou aqui, né? Glória Muito prazer estar com os irmãos, pastor Rafael e nosso irmão Robson. E falar mais uma vez desse assunto também que é bastante importante. Aliás, o pastor já começou pegando pesado aí, né, da questão de culto avivado, né? Apesar do que eu falo, está corretíssimo. Porque às vezes a gente faz confusão, né, pastor, da questão de um culto avivado ou não avivado. E às vezes eu não considero um culto avivado porque eu que estou num dia não muito bem, né, não entrego a minha adoração e o meu louvor do jeito que precisa e eu condeno um culto, né? E não é aí que a gente mede um culto de louvor, de adoração a Deus. E quando a gente fala de avivamento, é óbvio que a gente está falando de âmbito espiritual.
É um âmbito que atinge o âmbito espiritual, né? E não apenas a gente vê um movimento ou alguma prática, Isso. que às vezes as pessoas consideram avivamento alguma prática, né? E não tem nada a ver com avivamento. E o pastor Rafael colocou muito bem, a gente vê no decorrer da história que os avivamentos, eles são marcados pela busca do conhecimento de Deus através da sua palavra. O quanto eu conheço Deus através da sua palavra, é isso que aviva. Porque quanto mais conhecimento da palavra, mais afinidade com Deus eu tenho, e mais eu andarei dentro dos propósitos que Deus tem estabelecido para o seu povo. E aí vai incluir, óbvio, o que o pastor falou: oração, amor, santidade, disposição de trabalhar pela obra de Deus, amor pela igreja, né? Porque a gente tem que entender que a gente é uma igreja individual, que nós somos individualmente igreja, mas a gente não pode esquecer que a igreja também é coletiva. Isso. E essa coletividade, ela tem tanta importância quanto a individualidade. E o avivamento faz a pessoa ter esse prazer, essa alegria. A gente às vezes olha assim, mas eu tenho a igreja no âmbito de placa, de uma organização. Sim, é um negócio de Deus, abençoado por Deus, instituído por Deus, que nós temos que amar, temos que dedicar e trabalhar para isso, né? Que é o expediente que Deus criou para que nós possamos. Então o avivamento nesse âmbito espiritual, eu entendo que é a aproximação da palavra que nos faz compreender mais Deus. E quanto mais compreendemos Deus, nós conseguimos compreender melhor e nos entregar muito mais para aquilo que atende os propósitos de Deus. Uma vez eu vivenciei uma experiência, eu posso falar porque já faz um tempo, a pessoa também não faz mais parte, né, do corpo, aqui em Videira Viva. A pessoa uma vez me procurou e falou assim: pastor, eu estou meio chateada porque eu sou uma pessoa avivada e eu acho que eu tô aqui na igreja, eu estou morrendo, né? Eu não sinto esse avivamento aqui na igreja. E aí eu peguei, conhecedor da causa, né, do contexto da pessoa, eu peguei e falei assim: a irmã participa de algum trabalho de oração da igreja? Porque a gente tem vários trabalhos. Não, pastor, eu não participo. Eu não sinto vontade. A irmã tem lido a Bíblia, participa de escola bíblica dominical. A irmã não participa, né? Não, pastor, não participo. Então, o que a irmã entende por avivamento? Não, pastor, é aqueles cultos, sabe, alegres, que a gente está alegre e tudo. Eu falei: irmã, não confunda emocionalismo com avivamento. Sim. É uma coisa muito diferente. Todo avivamento ele vai começar de dentro para fora. A irmã tá falando um absurdo, porque você está falando assim que você está esperando que aconteça algo aqui externo para que você seja atingida internamente. E não é assim. Então, o que a irmã está falando é que a irmã gosta de um outro contexto de igreja. Até aí, se você falar dessa forma, normal. Agora, não usa essa palavra porque você está usando de forma equivocada. Aí ela: não, sim, mas o senhor me entendeu? Eu falei assim: eu me esforcei por entender a irmã, mas o que a irmã está buscando, você não vai acontecer fora, tem que acontecer dentro de você. Então, a igreja ela vai te proporcionar condições de você poder desenvolver isso, através da palavra, da exposição da palavra de Deus, do estudo da palavra e da oração. Qualquer coisa que você sinta fora disso aí, tome cuidado, né? Ela me ouviu de início, mas depois acabou indo buscar esse avivamento aí. Precisa de um fogo no pé. É um fogo no pé. A gente vê, pastor, que há alguns movimentos que as pessoas classificam como avivamento, movimentos que querem no culto, que eles inclusive chegam a ser até reprovados pela palavra de Deus. Não tem a aprovação da palavra de Deus, e existem até determinados momentos que a gente vê aí. Hoje, infelizmente, algumas igrejas promovem eventos como se fosse um avivamento para alegrar as pessoas, segurar as pessoas.
e que existem até movimentos que profanam determinados cultos, Com certeza. né? Porque não há apoio na palavra de Deus para que aquele movimento aconteça. A gente tem até recomendação bíblica para que não faça. Sim. E aí, infelizmente, né, pegando aqui o que o pastor está tornando público, a pessoa já não faz mais parte daqui, vê que a pessoa então estava considerando que não há avivamento na nossa igreja. Então, a gente, é até uma questão de preocupação, pastor, eu falo em relação à igreja como corpo do Senhor na terra, porque há certos equívocos do que é uma igreja verdadeira. E qual é o verdadeiro propósito de Deus para a sua igreja, né? Como corpo. Isso preocupa. E normalmente essas concepções são formadas por pessoas que disseminam isso desprovidos da palavra de Deus. E eu percebo muito que esse avivamento do qual ela tratava, esse conceito, essa ideia de avivamento, ele vem por intermédio de uma pessoa, no sentido de que aquela pessoa é capaz de promover aquilo dentro do ambiente. Por isso que eu fiz questão do início de falar que isso é advindo do Espírito Santo. E, com certeza, agindo através da vida de homens, mas assim, homens que se voltaram para a palavra e para a oração, e por um propósito de Deus, e não por uma vontade meramente humana. Essa mesma pessoa já me sugeriu, olha, traz esse pregador porque ele é um avivalista. E aí colocava assim, pregador avivalista. Ele até colocava no cartão. Uhum. E eu falei, um homem que é capaz de promover, né, um avivamento, nossa, né, que interessante, né? Isso aí é... Então, assim, você percebe que existe um equívoco muito grande a respeito desse assunto. As pessoas, elas usam esse termo de forma muito errada. E, assim, é como o pastor Paulo falou. Às vezes, o desejo do homem de fazer com que as pessoas se alegrem ou demonstrar alguma coisa, faz o fogo estranho do altar, que foi reprovado por Deus. E toma o lugar da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Porque quem faz o avivamento é o Espírito Santo por meio da palavra, né? Somos seres emocionais, a emoção faz parte do contexto do ser humano, é importante, mas a gente não pode estar apoiado nisso. A gente sabe, pastor, que é gostoso, né? Eu estava domingo em casa, infelizmente passei mal, e eu e minha esposa, nós estávamos assistindo lá na sala o culto, e antes da mensagem, o último louvor, eu vi glória, aleluia, língua estranha. Gente, é coisa maravilhosa, né? E eu fiquei lá em casa pensando assim, puxa, eu aqui no sofá doente, como que tá a atmosfera povo, lá, né? E o povo lá recebendo, né, a presença. Isso é bom, e o Espírito Santo ele manifesta quando ele quer e do jeito que ele quer. E a gente recebe isso. Aqui é uma igreja pentecostal, a gente sabe. A igreja está aberta para isso. Exatamente. Né? Desde que haja um mover que seja do Espírito Santo. De Deus. Lá em casa eu senti e conversei com a minha esposa. Olha lá, né, o Espírito de Deus manifestando a glória dele lá, né? E é um momento que ele manifesta. E não significa que ele manifestou só naquele momento. Ele está manifesto do abrir do culto até a bênção apostólica. Né? A forma como vai ser feita é o Espírito Santo que faz. Nós estamos aqui à disposição. Você oferece o louvor e a adoração. Se o Espírito Santo quiser manifestar naquele dia, com glória, aleluia, derramamento de lágrima e línguas estranhas, nós estamos aqui, nós somos o instrumento, o canal. Ele é que faz. Sim. Né? É que eu acho que assim, esse exemplo que o pastor deu, é um exemplo que eu vejo muito assim, em vários lugares. A pessoa ela vem mais para receber do que para dar, né? Então, como ela vem para receber, o culto dela está baseado naquilo que ela recebe, não naquilo que ela pode entregar. Então, assim, é sempre de fora para dentro. É sempre o pregador, é sempre o louvor, é sempre isso, mas o de dentro para fora não é feito. É verdade. Né? Isso que... Eu costumo dizer, irmão Robson, que o culto ele se divide em 3 partes, né? Que é o momento que nós oferecemos o nosso louvor e adoração, o momento que nós adoramos com a contribuição para a manutenção da obra de Deus, e o momento em que Deus vai falar. Só que são 3 partes onde
o cabeça é o Espírito Santo que está conduzindo esse culto. Nenhuma parte é mais importante que a outra. Porque se eu estou oferecendo louvor e adoração, é porque a palavra de Deus estabelece isso e Deus nos deu esse expediente, esse privilégio. Quando eu vou contribuir para a manutenção da obra de Deus, eu estou contribuindo com tudo aquilo que Ele me deu. E quando eu vou ouvir Deus falar, Deus está usando um instrumento da igreja para falar conosco. Quer dizer, 3 partes num único culto, onde o cabeça desse culto, quem controla é o Espírito Santo. Exatamente. Agora, vocês colocaram essas questões do avivamento. Eu acho que é interessante a gente apresentar para os irmãos que estão assistindo modelos de avivamento, né? Porque a gente fala, o avivamento é isso, mas assim, já aconteceu, como que eu identifico? Então, acho que era legal a gente falar de momentos de avivamento que são conhecidos. Acho que seria interessante da gente colocar isso. Quais foram, assim, esses, talvez os mais conhecidos para a gente relatar? Quer dividir, pastor? Quer falar do período bíblico e eu falo depois? A gente divide e vai se complementando. Tá bom, então eu vou começar lá por Abacuque, que eu citei na outra live, 3:2, um dos registros mais conhecidos, de todos que se trata do avivamento. Quando Deus transmite a esse profeta sobre o avivamento, e, aliás, de grande peso espiritual. De grande peso espiritual. E o profeta escreveu o seu livro pouco antes, olha só, quando o profeta escreve, um pouquinho antes de ser levado para o cativeiro pelos babilônicos. Aí ele começa a enxergar que não tinha mais jeito, e seria subjugado por esse povo. Por quê? Exatamente o povo vivia num grande declínio espiritual. Por isso que eu comecei dizendo que o avivamento ele é de âmbito espiritual, e ele precisa ser reformulado quando há declínio espiritual. E sabe, eu dividi aqui os passos que Abacuque tomou para o avivamento. Primeiro, olha o primeiro passo que o Abacuque fez. Abacuque 3:1. Orou a Deus por saber que o povo havia pecado e seria submetido ao juízo divino. Ora, o povo pecou, está num declínio espiritual. Primeiro passo, ele foi orar. Vê que ele não toma outro passo. Aliás, o avivamento ele começa com a oração. Porque a oração é um momento do reconhecimento do pecado e que você depende de Deus. Porque se eu não tiver esse reconhecimento, a palavra não vai ter espaço para ela poder ser exercida. Então, o profeta fez isso. E eu acredito que para que haja um avivamento, deve haver em primeira instância a oração. Porque é onde nós nos derramamos diante de Deus. Segundo passo, ele deu ouvido à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela é responsável por levar ao homem ao conhecimento do erro que ele está fazendo, para que ele possa ter o arrependimento genuíno. Então veja, ele reconheceu que Israel estava numa situação crítica. Ele foi orar a Deus, apresentar a Deus. Deus, essa é a nossa situação. Aliás, a coisa mais linda que eu acho é quando o Daniel, sem ter tido nenhum problema, ele chega e fala: Senhor, nós pecamos, nós erramos. O senhor estava falando, eu lembrei também de Neemias. Neemias também. Na oração pegou e falou: Senhor, ele estava num outro contexto ali naquele momento, mas ele falou: Senhor, nós erramos, nós nos esquecemos de Ti. Ele se inclui naquilo. Se inclui. Então isso é maravilhoso, né? Aí depois que orou, a coisa que chama a atenção da gente é que esses profetas, eles não chegam assim: Senhor, o nosso povo errou, o meu povo errou. Não, Senhor, nós pecamos, nós erramos, nos afastamos do Senhor. Aí eles vão para a palavra, porque a palavra, ela abre os nossos olhos para nós enxergarmos qual foi o erro que fizemos, e o que não podemos fazer, e o que não deveríamos ter feito. Esse é o segundo passo, que leva o povo ao arrependimento, perante Deus. Aliás, deixa eu ler, posso ler aqui rapidinho? Pode, claro, pastor. Romanos. Olha só, o Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a partir do momento que há um reconhecimento, busca a oração e vai para a palavra gera fé na pessoa,
para poder ocorrer o avivamento. Olha os passos maravilhosos, né, que o Abacuque fez. O terceiro, louvor no Espírito. No versículo 19 desse capítulo que ele faz, ele usa os instrumentos de músicas. Então, veja que o louvor, e isso é fundamental, né? Por isso que a gente fala do ministério levítico dentro da igreja e da importância que tem, né? E eu até fico triste, né, pastor Rafael, porque, assim, não sei se porque eu fui da música, né? Sou músico, e eu ficava triste quando eu via as pessoas julgando, músico não tem comunhão com Deus, músico não tem vida com Deus. Não é verdade. Tem que ter bastante. É o que tem que ter mais, né? Aliás, o louvor, ele é um dos fatores que gera o avivamento. Sim. E precisa ser feito por quem está com uma vida de integridade diante de Deus. É fundamental. Não pode estar com a vida fora do altar. Deus habita no meio dos louvores. É isso mesmo. E o Abacuque era músico. E o Abacuque pega o seu instrumento e vai louvar a Deus. Olha os passos. Ora, busca a palavra e vai louvar a Deus. O quarto passo que ele faz, que está lá em Abacuque 3:2, ele diz assim: temi ao Senhor. Temer a Deus. E é interessante quando a gente vê na Bíblia a questão do temor. Tem muitas pessoas que traduzem o temor como ter medo de Deus, um Deus que vai me matar. Não, o temor de Deus é o reconhecimento da soberania dele, é a reverência prestada a ele. São 4 pontos fundamentais que eu aprendo com Abacuque, que geram o avivamento, independente de movimentos, independente de ações, porque essas ações elas têm que ser provenientes desse princípio. Porque se eu fizer uma ação independente desse princípio, só vai ser barulho e movimento, e não avivamento. Mas quando eles são resultantes desse princípio, aí sim é o avivamento. Sim. Todo avivamento, Robson, ele é precedido de um profundo estado de arrependimento, seja individual ou coletivo, como o pastor colocou aqui. É você entender o contexto que você está vivendo, que você está inserido, tanto como indivíduo, como teu povo, tua nação, ou no nosso caso aqui como igreja, e a gente ir até Deus através da oração, arrependido por tudo que está acontecendo, e através disso, o desejo intenso de uma mudança mesmo, né? Para que tanto você e o povo se volte para Deus. Aí a gente vai ver na história, né? O pastor citou um bíblico, eu vou citar 2 aqui da história. A gente vai ver na história que a reforma protestante foi isso. Um sentimento de indignação, né, que brotou no coração de Martim Lutero, acerca de como que estava sendo conduzido as coisas de Deus naquele momento. Indulgência, penitência, enfim, várias coisas que eram colocadas ali, e dali nasceu um desejo, e ele tendo acesso à palavra, lendo Romanos, né? Ele falou assim, não é isso. Ou seja, esse avivamento foi provocado através da palavra de Deus. Ele lendo a palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, ele começou a orar, e aí ele teve a iniciativa de fazer as teses, né? As 95 teses, e colocar lá na porta da igreja. Por quê? Porque ele compreendeu que a forma que eles estavam vivendo não estava agradando a Deus. Eles estavam mortos, essa era a realidade. E eles precisavam realmente de uma reforma e serem avivados, né? Então a gente pode destacar esse momento da história, né, que foi o protestantismo. A gente pode tratar aqui um que é bem épico, clássico, né, do nosso meio, é o que aconteceu na Rua Azusa, né, pela vida do William Seymour, né? A gente cita o William Seymour, mas foi toda aquela igreja, mas ele ali como o pastor, o representante, né? Aconteceu em 1905, né, na Rua Azusa, como a gente já citou. Ele orava em torno de 7 horas por dia. E aí, posterior a isso, ocorreu o avivamento. A gente vai falar na história de John Wesley, Whitefield. A gente vai ver avivamento no País de Gales também, né, que ocorreu em 1905,
um avivamento ali no país de Gales. Recentemente, a gente citou até na última live, a China está passando esse processo aí de avivamento, porque mesmo com a perseguição, né, tem um pastor lá que fala o seguinte, que é o maior avivamento que eles estão passando na história. O avanço do cristianismo lá representa já uma ameaça para o Partido Comunista, né, da China, que tem fortalecido a opressão e a perseguição dos cristãos naquele lugar. E a China já pode estar atingindo a marca de 224 milhões de cristãos agora. Olha o número Tem mais do que a população. do que a população. Brasil. Porque a China tem uma população também, né, tem mais de bilhão lá, e meio, né? 1 bilhão e 400 ali. Então, assim, a história vai estar repleta de momentos e situações que ocorreram o avivamento. Então, o avivamento ele vai ocorrer em momentos como o pastor bem citou, que o povo está vivendo um declínio espiritual e ou um grupo de pessoas ou um indivíduo ali reconhece isso e se volta para Deus e clama a Deus e pede por isso, e a gente vê que acontece na história, né? Pastor, eu uma vez eu li, se não me falha a memória, que o Billy Graham, ele fazia lá o seminário teológico e o professor lá, o reitor, não sei como é que foi, eles fizeram uma viagem para ir visitar um museu do John Wesley lá na Inglaterra. Eu vi essa história. E aí quando chegaram lá, andaram por lá, foram ver o trabalho, né, do John Wesley, de avivamento, e marcaram o horário que voltariam ao ônibus para ir no local onde eles estavam hospedados, e eles perceberam que estava um jovem faltando, que era o Billy Graham, né? E quando chegaram lá no museu, o Billy Graham estava lá na cama, no localzinho, né, onde o John Wesley orava, ele estava com o joelho no mesmo lugar, que ficou marcado no lugar de tanto que ele orava, e ele só falava assim: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. E eles ficaram assim olhando, e ele se derramando lá, faz de novo. Se tornou só o Billy Graham. É uma marca de avivamento na vida de uma pessoa, né? São momentos, né, que acontecem, né? A pessoa, parece que Deus levanta as pessoas para trazer de volta, né? Para puxar o povo de volta para a presença dele, né? E agora, em relação ao avivamento, o que muda na vida de uma pessoa quando ela está avivada? Eu acho que até essa pergunta a gente pode entender também como a pessoa se perguntando para si mesma, né? Como que eu posso saber que eu estou vivendo esse momento de avivamento? O que mostra isso, que eu estou avivado? Eu acho que a pessoa ela passa a se parecer mais com Cristo, né? E essa pessoa ela vai estar com um desejo intenso mesmo de, como o pastor Paulo falou bem no começo, de servir a Deus, a igreja, o próximo, amar, né? Vai querer se relacionar com as coisas de Deus, a oração, a palavra. Então, isso são sinais que a pessoa realmente ela está avivada, porque ela está tendo uma mudança de comportamento, ela está se voltando para as coisas de Deus. Então, ora essa pessoa estava dormente, né, desapercebida, e isso acontece. A gente pode, eu não preciso ir longe, eu vou puxar da minha história, né? Tem vezes que a gente passa períodos assim que a gente está um pouco desapercebido de algumas coisas, mas tem momentos que a gente sente essa necessidade mesmo, e a gente se volta, né, para a palavra, para a oração, para o serviço a Deus, e você percebe que você já é como se você recebesse de Deus mesmo a força e a renovação para fazer aquilo, né? A força e a renovação. Ora, era algo muito difícil para você conseguir, vamos dar um exemplo aqui, passar 10 minutos orando. Quando você está conectado mesmo, você ora 1 hora e você nem percebeu. E esses homens aqui, eu fico até envergonhado, eles passavam horas a fundo em oração. Eu li uma história de um pastor na Coreia do Sul, né, da maior igreja que existe, né, no mundo, que é lá na Coreia do Sul. E ele falando assim que ele começou a buscar Deus em oração, né? Ele contou a história. Não existia ainda uma igreja plantada lá no bairro que ele morava,
E ele começou a orar e foi se achegando a alguns irmãos e ele foi sentindo a necessidade, o peso do compromisso daquilo. E ele começou a buscar Deus de uma forma tão intensa que ele passava, às vezes, a madrugada, ele rompia a madrugada orando. Quando ele ia ver, já tinha orado 6, 7 horas. E aí ele falou que chegou um ponto, né, que ele perdeu o controle. Hoje ele tem mais de 50 mil pastores, porque a igreja já ultrapassa dos milhões, né? Eles têm reuniões assim, no mesmo dia, às vezes 7 reuniões, 7 cultos, em um dia só, para poder atender todo o povo, né? E fora os núcleos que eles têm, né? Como se fossem células, né? Uhum. E tudo provindo de oração e palavra, oração e palavra. Ele falou, uma coisa puxa a outra. Não tem como você vivenciar uma vida de oração e não ter desejo pela palavra. Se isso estiver acontecendo, então tem alguma coisa errada, né? Uhum. Ao passo também que o homem que se expõe à palavra de Deus, ele enxerga através das histórias bíblicas, né, de ver os homens, os profetas e tudo aquilo, ele vai ver que o caminho é a oração. Então uma coisa leva a outra. E nesse caminho de oração, de palavra, de profundo arrependimento, eles experimentaram um avivamento assim incrível. E a Coreia hoje, a igreja deles é a maior igreja do mundo, com mais de milhões de membros. Né? Ele tem 50 mil pastores. É muita coisa, né? Muita. Mas ele tem milhões de membros. Né? 50 mil, cada um cuidando aí de um. Esses dias eu teve uma madrugada dessas que eu levantei, né? E acho que eu fiquei ali um período de meia hora orando ali, clamando a Deus e buscando a Deus. E aí, quando eu me deitei, né, eu falei assim, nossa, glória a Deus, consegui ficar meia hora. Quando eu deitei na cama, eu senti uma vergonha tão grande que me veio na mente o John Wesley, Martinho Lutero. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui todo cheio, achando que eu fiquei uns minutos ali orando. Meia que hora, vergonha, que vergonha, né? Esses homens marcavam, o Tiago tinha calo no joelho. Foram ver quando ele morreu que ele estava cheio de calo no joelho de tanto orar e buscar a presença de Deus, né? E a gente às vezes fica meia hora ali e acha que, nossa, eu orei demais, né? E de fato o pastor Rafael colocou muito bem aí que o exemplo desses homens, esses homens não conseguiram grandes proezas na obra de Deus por acaso, não. É verdade. Não foi, né? E a oração, ela é fundamental, fundamental. E uma coisa, o que muda na vida de uma pessoa, aqui pegando o gancho de tudo que o pastor falou, que eu acho que o pastor foi completo aqui, é essa questão da intimidade com Deus e a questão do relacionamento que nós temos, não só com Deus, mas como o nosso irmão. O avivamento, ele traz uma ação horizontal e vertical, né? Como é que é? Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Isso. É do homem para com Deus e do homem para com o homem. Aí eu estava olhando ali no Atos dos Apóstolos, porque quando a gente vai falar assim, avivamento da igreja e as ações da igreja, a gente tem que ver ali, né, o começo da igreja ali em Atos dos Apóstolos, né? De vez em quando dá uma batidinha aqui que é normal, tá passando. E eu estava vendo ali Atos dos Apóstolos capítulo 2. Olha só o que o avivamento fez na igreja primitiva. O que produziu, né? O que produziu. Sede pela palavra de Deus. Segunda coisa, sede pela oração. Infelizmente não dá tempo para a gente ler todos os versículos. Terceira coisa, sede por missões. Se nós pegarmos missão, que é a principal tarefa da igreja, porque primeiro nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os nossos irmãos, a intimidade com a oração e com a palavra. Se a gente não tiver essa formação, não estamos prontos para nada, certo? Bom, qual é o passo agora da atividade da igreja? O amor pelas almas que estão perecendo. Então a gente vê nessa igreja avivada que eles tinham sede por missões. Quarta coisa, sede pelo auxílio aos necessitados. Aqui eu não quero puxar a sardinha para a nossa brasa, pastor, mas que Videira Viva tem sido exemplo nisso, né? Aliás, eu acredito que nós estamos sendo exemplo em todas essas áreas aqui. Isso é o que identifica, isso que nós precisamos parar para olhar e falar, o que nós estamos fazendo? É verdade. Nós temos sede pela palavra? Glória a Deus, temos. Temos sede pela oração? Glória a Deus, só não ora quem não quer. É verdade.
Nós temos sede por missões? Temos, a nossa preocupação por vidas. Nós temos sede por necessidade. Aliás, a igreja do Videira Viva aqui é exemplo para outras igrejas em questão do necessitado. Sede pela coletividade, não pelo individualismo, que era o que a igreja primitiva fazia ali. Então, eu entendo que esses 5 passos são fundamentais, que marcam a mudança na vida de uma pessoa. Porque, lembra que nós falamos, acho que foi na outra live, nós falamos sobre individualidade e coletividade. Só que essa coletividade só vai acontecer se existir na minha individualidade. Partir do indivíduo, né? Partir do indivíduo, precisa estar formado isso em mim, para que isso possa acontecer no coletivo. Então, essas foram as características da igreja primitiva. Interessante que, de alguns desses avivamentos que a gente citou, parte da oração desses homens era assim: Deus, me dá essa cidade. No sentido, eu quero as pessoas, eu quero alcançar, eu quero. Opa! Acho que foi eu que acabei batendo aqui. Eu quero. Estou avivado, pastor. Esse é o conceito errado. Então, eles pediam: me dá almas, eu quero cuidar de vidas. Então, o desejo por se aproximar de Deus, mas também de resgatar o pecador, né? de a palavra atingir esse pecador. Então, a igreja primitiva, se a gente for ver alguns avivamentos que ocorreram, Paulo ele saía do local que ele estava e ia plantar a igreja, né? Aquela necessidade, aquela vontade de se gastar pela obra. Então, uma pessoa avivada, uma igreja avivada, essas características aqui são marcantes para a identificação, tanto do indivíduo como de um coletivo. Será que eu estou numa igreja boa, uma igreja correta? Essa igreja, ela promove oração, ela tem palavra, ela ajuda os necessitados, ela se preocupa com a questão do evangelismo, das missões. Então, é isso que a gente tem que ter de foco, ter em vista, para que a gente possa identificar, respondendo a sua pergunta. Não se a pessoa está girando no culto, se tem alguém gritando, não é isso que a gente tem que procurar. Não. Eu posso falar rapidinho Claro, aqui de pastor. 7 bênçãos que o avivamento produz? Isso é importante, porque, né? ó... E quero fazer menção aqui, que às vezes toca a gente, né? A nossa igreja aqui, ela é uma igreja amorosa, né? Que nem eu fiquei doente esses dias, pessoas mandando, né? Para perguntar como é que tá, né? E o irmão Soró me chamou a atenção, né? Porque ele manda várias mensagens: como é que o senhor está? Melhorou, tal, né? E a forma como ele fala: paz do Senhor, meu amigo, o senhor melhorou, tal. E ele faz sempre uma brincadeira assim: olha, cuidado, não vai pular corda, que o senhor não está podendo pular corda. Eu quero o teu bem, eu quero você melhor. Isso mexe com a gente. É verdade. Isso mexe, você vê o carinho, o amor, né? E isso é a marca de uma igreja que tem uma comunhão. Então, 7 bênçãos que eu anotei rapidinho aqui, ó, que o avivamento traz: maturidade para discernir o erro, que continua lá na igreja primitiva, no mesmo capítulo lá. Crescimento em amor para servir. Terceiro, mudança de comportamento para seguir a Cristo, ou seja, renúncia total. Testemunho evidente de uma nova vida. Comportamento e temperamento diferente da sociedade em que se vive. Sexto, santidade para honrar totalmente a Deus. Sétima, emoções pessoais saudáveis consigo mesmo e para com o próximo. E está lá em todos os versículos do próprio capítulo 4 de Atos, não, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vai do 42 até o final, que mostra a característica do avivamento e as bênçãos que seguem o avivamento. Legal. Agora, algumas igrejas, como o pastor colocou, né, igrejas, tem alguns pregadores, né, que colocam também, que dizem estar avivadas. Não, porque aqui é uma igreja avivada, aqui é isso, aqui é aquilo, tá. Só que em Apocalipse 3, do 1 ao 3, eu até deixei aqui anotado, fala o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Como saber se realmente uma igreja está avivada? Que aí é importante. Eu citei algumas agora, né? Fechei sobre o que é uma pessoa avivada, e a igreja segue as mesmas características, né? A gente vai retomar aqui santidade, amor para com Deus e para com o próximo, que faz parte, né, de uma vida avivada. Como eu disse, missões, ou seja, preocupação com as almas perdidas. É quando a gente vê uma vida perdida e a gente tem que ter compaixão dela. Porque se a gente vê uma vida perdida e a gente não está nem aí, diz assim, ó, quem vai para o inferno é ela. Eu até tive um encontro com um irmão, e o irmão veio fazer menção de um outro que se desviou. Ele falou, não estou nem aí com ele que vai para o inferno, queimar no inferno, não sou eu que vou queimar. Eu fiquei tão triste por saber que o irmão estava desviado pela palavra que eu ouvi. Que o outro que provavelmente estava desviado também dentro da igreja. Dentro da igreja, um desviado dentro da igreja, ou seja, é uma pessoa morta dentro da igreja, como está aí a leitura do capítulo 3 aí, da igreja de Sardes. Ou seja, o risco da pessoa ter aparência de vivo, mas morto dentro da igreja. Porque uma pessoa que sente prazer, fala, eu não estou nem aí, problema dele, ele que vai queimar no inferno, não sou eu. Não, o inferno é coisa triste. É eternidade. É perdição eterna, né? E figura, guardada as devidas proporções, uma falha do nosso serviço. Sim, né? Sim. Quando você vê alguém indo, é claro, quem convence é o Espírito Santo, mas assim, o agente que prega, o agente que vai falar das boas novas, somos nós. Exatamente. Então, você vê uma alma se perdendo, isso tem que doer em você. Isso tem que, de alguma forma, te chamar a atenção e falar, e fazer com que você, de alguma forma, tenha uma ação, tenha uma atitude, ou no mínimo se compadeça. Né? E não falar assim, quer ir para o inferno, o problema é seu. Que triste, né? A salvação é individual. Né? E é interessante, pastor, que quando a gente vê a questão do amor, né, o que é o amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente vai ver que o amor, ele é o ato de todo o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão, para o meu próximo. E todo o mal que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o meu próximo. Eu sou tirado de mim e levado para o meu próximo, né? Exatamente, eu até estava conversando com a família esses dias, porque a gente vive um país tumultuado, a gente sabe que a gente vive aí as vésperas de uma eleição, onde a gente corre o risco de ter aí, até de forma, como fica no ar aí, até de forma ilegal o retorno de um ex-presidente, né? Mas eu vi assim, várias pessoas dizendo assim, eu estou orando a Deus, tomara que ele morra, né? Tomara que Deus mate ele. Então eu estava conversando com a minha família, entre nós lá, não, a gente não pode fazer isso, porque assim, você quer morrer? Você quer o mal para a sua vida? Não queremos. Não pode querer isso para alguém, né? Então, nós, enquanto igreja, o que nós temos que fazer é orar a Deus, para Deus não deixar, para Deus intervir, porque a gente sabe o mal que é. Mas assim, eu não quero o mal dele, não quero que ele morra. Esse é o grande perigo. E às vezes, nessa característica é a marca da falta do verdadeiro avivamento na igreja. Até, só para completar aqui, ó, persevera na doutrina, em obediência, isso é uma marca de uma igreja avivada. Nós não temos a doutrina da palavra de Deus, não está sendo pregado todos os dias aqui, nós temos que perseverar nela. Né? Olha só, mantém constante oração, buscar, esse aqui é uma coisa interessante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque uma vida avivada, ele coloca em evidência as coisas de Deus. Mas nós vamos deixar o resto tudo. Não é isso que nós estamos falando. A vida continua. Nós temos, né, várias coisas. E eu fiquei feliz aqui, o Mon Robson vai fazer mestrado, né, Mon Robson? Eu ainda estou... mestrado. Glória a Deus. Aliás, na igreja, pastor, que bom seria que nós tivéssemos vários mestres. Não é falando de área de teologia, não. Em várias áreas, doutores. Isso enriquece a igreja. Com certeza. Né? E como dizia o meu saudoso pai,
algumas condecorações nos livra de alguns empurrões. E a igreja precisa estar em alto nível em todas as instâncias na sociedade. Não é só... Permear em várias esferas, né? Exatamente. A igreja precisa ser olhada e respeitada, dizer assim, ó, aquele povo ali não é um Zé Povinho como achamos, não. Ali tem doutores, ali tem mestres, ali tem gente de alto padrão, de alto gabarito. Deus não nos chamou para ser cauda, não. Deus nos chamou para ser cabeça, e ser cabeça envolve todas as áreas da vida. Todas. É só ver como Deus tira Israel. Deus tira Israel da escravidão e fala, não, eu estou trazendo vocês, não entrou logo na terra porque não entenderam, teve que circular 40 anos para fazer nascer como nação e com alto nível. Não é chega lá e toma a terra de qualquer jeito, pega a gente lá mais preparada, você olha e fala, que esse povinho chegou aqui? Nós somos o povo de Deus. Nós temos que ser olhado com respeito, com responsabilidade. Aliás, pastor, eu costumo dizer que a igreja não pode ser olhada de cima para baixo pelo homem. Ela tem que ser olhada de cima para baixo por Deus, mas de baixo para cima pelos homens. A igreja está um patamar mais alto. É o maior organismo vivo atuante de Deus na terra. Tem que ser respeitada. O único que olha de cima para baixo para a igreja é Deus. O resto não. Então nós temos que trabalhar por uma igreja assim. E nunca esquecer que essa igreja, adquirindo esse nível, nós temos que pôr em evidência o reino de Deus. Sim. As coisas de Deus têm que ter primazia na mentalidade da igreja do Senhor. Isso é fundamental, isso é marca de avivamento. E falando numa questão de mentalidade, quando ocorre essa metanoia, né, há uma transformação de vida. Sim. Então, o que acontece em Apocalipse, que eles tinham uma aparência, né, uma fama de que estavam vivos, mas no fundo estavam mortos, é porque dentro aqui não mudou, a consciência não mudou. Exatamente. Porque existem pessoas que frequentam a igreja, mas produzem esse tipo de sentimento que o pastor Paulo falou, de querer mal para o próximo, de... ao invés de se aproximar, se afasta das coisas mesmo que agradam a Deus. Então, quando existe uma mudança de entendimento, automaticamente isso reflete numa mudança de vida, das minhas atitudes, das minhas ações. Ocorre uma transformação. Então, uma pessoa avivada, ela é uma pessoa também transformada. As suas atitudes, o seu comportamento, ele vai sendo transformado. Sim. Agora, a gente colocou essa questão do avivamento, só que tem o caminho inverso. Você tem o caminho em direção ao avivamento e você tem o caminho inverso, que no caso seria a apostasia. A gente falou um pouco disso semana passada, mas o que vem a ser e qual que é a diferença entre esse caminho para o avivamento e esse caminho para a apostasia? Se a gente definiu que o avivamento é você se aproximar da palavra, né? É você viver realmente o que a palavra está dizendo. A apostasia é o contrário. É você se afastar da palavra e na verdade, distorcê-la, né? Como a gente já falou na live anterior. Seria isso. Sim, enquanto nós estamos falando de relação íntima com Deus, aproximação de Deus, aproximação da palavra, aproximação da oração, aproximação da verdade, a fé viva, atuante, a apostasia é tudo o contrário. Né? Nós negamos a verdade bíblica, nos afastamos da oração, nos afastamos da palavra, não tem comunhão íntima com Deus, compactuamos com o mundo e não com as coisas de Deus. Isso é apostasia. Automaticamente vai nos afastando da fé genuína. Eu até fiz, né, na outra live uma menção sobre a apostasia seria o afastamento da fé verdadeira, que envolve outras questões, mas se você for pegar o resumo o afastamento da fé verdadeira com base nas práticas que são contrárias ao avivamento. Tudo que me aproxima de Deus, através do avivamento, a apostasia se configura no afastamento. E teve assim, movimentos, da mesma forma que teve momentos de avivamento, também existem movimentos de apostasia? Sim, por exemplo, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que é o período da maior instabilidade, por exemplo, da história de Israel. E por que isso acontecia?
porque eles iam após outros deuses. E uma das coisas que configura a apostasia é ir após outros deuses, né? E no contexto da nação de Israel, ir após outros deuses estava configurando uma oposição ao Deus verdadeiro. Aliás, eles tinham até um problema grave lá, que a gente precisa tomar cuidado na nossa prática do dia a dia, que é altares. Então, nós vamos lá no altar de Jeová, vamos fazer ali um sacrifício para Jeová. Mas vamos também no altar de Baal, vamos fazer um também para Baal. Sai dali, Baal é o deus da fertilidade, vamos para Moloque também. Vamos para a deusa do amor. Então, a mistura do exercício da fé e do sacrifício fazia eles irem após outros deuses, que configurava a apostasia. E se a gente for falar aqui hoje, por exemplo, mas nós, enquanto igreja, ninguém aqui vai constituir um altar aqui para adorar Baal. É verdade, mas eu posso constituir um altar para defender a heresia. E aí eu estou indo após outros deuses, no sentido de ir contra Deus, né? Eu estou indo contra a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Isso é um ato de apostasia. A gente vê, nós citamos aqui, né, pastor, acho que foi domingo de manhã na escola dominical, a questão da idolatria, que às vezes nós pensamos que a idolatria se configura só na questão de, não vou adorar essa imagem de escultura, mas ela abre um leque para várias situações, como por exemplo, a adoração a um filho, ou seja, todo tipo de coisa que se torna principal na minha vida, que ocupa o lugar de Deus, ela se torna uma idolatria. E ela se tornando uma idolatria me leva à apostasia. Que eu estou indo após outras coisas. Por isso que eu citei a questão após outros deuses. Mas hoje em dia não faz sentido. Faz sentido para quem constitui altares para adorar outros deuses. Mas para o crente não faz. Mas você constitui altar para canalizar primazia a uma situação que ocupa o lugar de Deus. E isso te leva à apostasia. É um ato de apostasia. Então, esses movimentos, na verdade, seriam movimentos de heresia que são consequências de uma apostasia. De uma apostasia. Que me coloca distanciado de Deus. E é até interessante, né, que foi amplo aqui, que nós falamos sobre uma pessoa ter uma adoração por uma casa, por um carro, por uma pessoa, por um pregador. Ou até mesmo, né, o pastor Rafael citou aqui, tem pessoas aí que têm adoração por um pastor, equivocando, por exemplo, a honra e o respeito com adoração. E aí você está entrando no âmbito da idolatria, indo após outros deuses no sentido de outras situações que ocupam o lugar de Deus, como aconteceu na nação de Israel. E por isso que Juízes é um momento de terrível turbulência, porque quando eles caíam em si, eles voltavam para Jeová, Deus livrava a nação, prevalecia, daqui a pouco eles estavam adorando outros deuses de novo, e vinha a miséria, e vinha o castigo de Deus. Por quê? Porque a introdução de outros deuses levava à apostasia. Uma das maiores apostasias que nós vemos é a saída de Israel do Egito, depois de Deus fazer tudo o que fez, quando Moisés vai receber as tábuas da lei. O povo vai lá e faz um bezerro de ouro. Faz as mesmas práticas, né? E interessante isso que o pastor Paulo está dizendo, porque foi o período que mais o povo vivenciou milagres. E nem esses sinais, esses milagres foram capazes, né, de fazer com que o povo se afastasse de Deus. Então, você percebe que é muito mais que isso. É o relacionamento com Deus. Tem gente que está à procura de milagre, de acontecimentos, de situações. Mas, às vezes, você vai estar vivendo isso e você vai estar morto. Você vai estar vendo isso e você vai estar morto. Não é algo interessante? Por que eu digo isso? Porque, assim, por vezes as pessoas elas colocam assim, aquele lugar está vivenciando um avivamento porque ali está ocorrendo milagres. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é o fato de você
você atribuir acontecimentos, porque também a gente precisa depois definir o que é milagre, né? Porque eu percebo também um equívoco muito grande. Não é pelo fato que está acontecendo alguma coisa, vamos colocar essa palavra, alguma coisa, que significa dizer que aquele lugar está sofrendo um avivamento ou está sendo avivado. E interessante que o pastor Paulo falou de Juízes, a gente vai perceber também o quê? Que o povo viveu momentos de declínio espiritual, aí o povo se voltava, Deus levantava um homem, o povo se voltava para Deus, era restaurado, daqui a pouco de novo. Caía. Então a gente também percebe que num decorrer de uma história, ou até mesmo a gente pode pegar a vida de homens, que eles viveram momentos de avivamento, mas se não tomar cuidado vai viver o declínio também. O fato de ele estar avivado não significa também dizer... ele vai ter que manter aquilo, né? É uma ação, né? Ele vai ter que manter aquilo, aquela constância na oração, na palavra, por quê? Porque senão aquilo a chama vai se apagando e esse homem pode viver um declínio. Ô pastor, eu costumo dizer que a pessoa se livra da apostasia vivendo o avivamento. Exatamente. Deixou de viver, a apostasia vai se aproximar de novo. É que é uma coisa bem humana também, né? Acho que, como o pastor colocou, né? Esses grandes nomes não foi à toa que eles chegaram onde chegaram, né? Sim. Mas manter também essa vida assim, você vê que só realmente poucas pessoas conseguiram, né? Tanto que foram pessoas grandes, né? Vocês estavam falando do John Wesley, eu lembrei o caso do Moody. Sim, o Moody. Né, que o Moody, acho que contabilizam ele sozinho mais de 500 mil pessoas, né, foram evangelizadas. E na biografia dele, a ideia dele quando ele era novo, ele queria se tornar, acho que um dos homens mais ricos do mundo. E ele estava conseguindo. Ele estava juntando dinheiro, juntando, e ele chegou a juntar uma fortuna. E naquela época, nos Estados Unidos, para você frequentar uma igreja, você tinha que alugar o banco. Você tinha um lugar, aquele banco, aquele espaço era reservado para você. Você pagava uma taxa para aquilo. E aí ele queria evangelizar as pessoas na rua e não tinha como trazer. Por quê? Porque aqueles bancos eram... O que ele começou a fazer? Pegar o dinheiro dele e comprar lugar. Aí começou a comprar os lugares nos bancos. Então ele vinha trazer a pessoa e colocava no lugar que ele tinha comprado, né? E você vê que ali Deus foi fazendo um mover e sozinho, cara... Sozinho assim, né? A pessoa... Partiu dele, né? Partiu dele, né? Então, você vê, né? De 500 mil, quantos será que não tem hoje? Né? Quantos, às vezes, milhões e milhões ali. E, para finalizar, irmãos, acho que foi rápido, hein? Essa acho que foi mais rápida que a outra, né? Foi. Vocês falaram na questão do avivamento, falamos aqui do avivamento coletivo, falamos do avivamento individual, tá? Então, acho que pode ser os dois sem nenhum problema. Agora, a questão é, como que uma pessoa ela pode buscar esse avivamento? Porque a gente tem que dar uma diretriz para as pessoas. Sei lá, a pessoa está vivendo um momento de apostasia, ou ela está vivendo um momento que o Espírito Santo colocou nela o seguinte, você precisa mudar. Como ela vai chegar a esse avivamento? Eu divido o avivamento em 3 partes, né? Individual, coletivo e regional, que a gente vê acontecendo ao longo da história, né? O individual, ele já diz, é entre a pessoa e Deus. Só que eu entendo que, seja ele individual, coletivo ou regional, vai ter que passar por esses princípios que nós discutimos até agora. Não vai haver avivamento se não for pela palavra, pela oração, pela santidade. E eu entendo que ele começa pelo individual, que vai se estendendo. Porque se eu, enquanto crente em Cristo Jesus, respeito os princípios de um avivamento, para que aconteça na minha vida, então nós estamos falando de palavra, estamos falando de oração, estamos falando de santidade, nós estamos falando de amor ao próximo, amor a Deus, né? Isso automaticamente vai atingindo o coletivo. E aí, essa comunidade coletiva, ela é utilizada por Deus para que haja um avivamento regional. Veja que começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero começou a convencer os príncipes da igreja. E os príncipes da igreja deram mão com ele. E aí o que aconteceu? Aconteceu na Alemanha. E da Alemanha nós temos ele no mundo inteiro. Então,
eu acredito nessa ordem, porque tem que começar de alguém. Sim. Né? Esse alguém contagiou alguém. Vamos usar esse termo, mas convenceu, influenciou o termo correto, né? Esse termo contagiou hoje é meio complicado. É complicado, é verdade. Então, ele influenciou pessoas. Dessas pessoas, houve um avivamento regional. E desse regional, trouxe a igreja de volta para os eixos, no mundo todo. A gente tem aquela comparação que às vezes a gente usa muito na didática com criança, né? Você pega uma brasinha acesa e coloca no meio das que estão apagadas, vai acendendo e por aí vai. Mas é alguém que atendeu o chamado, né, do Espírito Santo, que deu ouvido à voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer assim, como que a gente sabe que a gente é salvo? É uma pergunta aqui para os senhores, né? Como que vocês sabem que vocês são salvos? Eu penso que é a seguinte forma, o fato de você ser salvo, ele é demonstrado pela sua necessidade de fazer a obra de Deus, de você fazer aquilo que agrada a Deus. Você sente a necessidade de fazer. Isso é como se comprovasse que você tem a salvação. Você não é salvo pela obra. Sim. Mas a obra é uma consequência da sua salvação. Você tem que fazer porque você sente essa necessidade. E o pastor? Então, o irmão Robson matou a charada, porque o apóstolo Paulo e Tiago trabalham essa questão, né? O Paulo fala assim, minha salvação é pela fé. O Tiago fala assim, mas se você não provar isso pela obra, você não prova que você tem essa fé, né? Então, eu percebo a salvação na minha vida pelas obras que eu produzo. De santidade, amor pela obra de Deus, amor pelo próximo, reconhecimento que eu tenho necessidade de arrependimento e a dependência de Deus. Então, as obras que eu percebo que fluem na minha vida são provenientes dessa salvação. Ótimo. Por que eu perguntei isso? Porque além de tudo isso, a Bíblia vai dizer em Romanos 8,14 que o Espírito de Deus testifica ou testemunha dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Exatamente. Né? Então eu sei que eu sou salvo, não foi porque eu vi meu nome num hall, né? Ainda não enxerguei meu nome nesse livro. A lista do vestibular não está lá. Assim. Não escutei uma voz de trombeta dizendo você está salvo, mas é pela fé e porque testifica dentro de mim. Sim. Eu acredito, eu ouvi esse testemunho interior, né? E testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo, ele fala dessa forma com as pessoas. Às vezes nós achamos que a forma do Espírito Santo falar é a gente ouvir uma voz, não que não possa acontecer isso, né? É verdade. Mas a gente acha que é algum acontecimento muito extraordinário, mas a todo momento o Espírito Santo está falando conosco, pastor. É verdade. E ele está nos convidando para essa vida de oração, essa vida de intimidade, essa vida de entrega para Deus. Só que às vezes eu vou achar que é coisa da minha cabeça. Você quer ver prova que o Espírito Santo fala com a gente? A maior prova, o momento que assim, fica mais claro para todo mundo que está ouvindo a gente que o Espírito Santo está falando, às vezes, é no momento do ofertório. Por quê? Quando eu vou dar oferta, eu estou lá, eu pego a carteira, né? Aí o avarento, né? Eu falo assim, eu vou dar 5. Eu estou dando um exemplo, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, os irmãos me conhecem. Eu vou dar 5. Mas dentro de mim está alguma coisa falando assim, dá os 20, ou dá os 50, ou dá os 100, não sei. Mas eu sempre quero... Você tem as notinhas sobrando, ali, sabe? Eu vou me voltar porque está sobrando. Mas dentro de mim algo fala alguma coisa assim. Você tem as notas ali, aí você vai selecionando. No começo eu acho que, não, isso daí é a voz do diabo. É a voz do diabo isso aí. Só pode ser a voz do diabo, né? Querendo acabar com o meu dinheiro. Então só se o diabo se converteu, porque é para o bom andamento, progresso da obra de Deus. Então, quando você está em iminência de fazer algo que é errado, ou você fez algo que é errado, de repente deu uma má resposta para minha mãe, automaticamente aquilo já te acusa. Na hora, tipo assim, não foi legal. Sim. Então a todo momento o Espírito Santo está falando com a gente. Só que a gente acha que às vezes é coisa da nossa cabeça. E aí eu lembro de um testemunho da Joana d'Arc,
que ela foi para um campo de concentração e os caras chamavam ela de maluca, que ela era doida, que ela ia ser morta pela fé dela. E aí eles perguntaram, antes de ela morrer, perguntaram para ela, falaram assim, é verdade que você ouve Deus falando com você? Ela falou assim, sim. Agora mesmo ele está falando comigo. Ah, você está ouvindo ele falando com você? Você está maluco, isso aí é coisa da tua cabeça. E ela falou, é exatamente assim que ele fala comigo. Através, né, do testemunho interior também. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus está falando com a pessoa e ela não está conseguindo compreender. É verdade. Dê ouvido. Quem vai te convidar para orar? Quem vai fazer você acordar muitas vezes de madrugada? Às vezes a pessoa acorda de madrugada, não entende nada. Ah, eu vou voltar a dormir. E aí deita, não consegue dormir, aí acorda e passa a noite em claro. Ela não está entendendo que naquele momento Deus está chamando, muito provavelmente Deus chamando ela para orar. Então são coisas simples, né, que acontecem dentro de nós, que está falando conosco, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. É que faz sentido o que o senhor falou, pastor, porque assim, por exemplo, a gente sabe que orar é algo que nos aproxima de Deus, e a gente sabe que a nossa carne milita contra isso. Exatamente. Então, assim, a nossa carne não vai dizer, cara, você precisa orar mais. Quem está te convidando para nunca. isso? Quem está te convidando? É exatamente isso. Sempre isso. Então, como uma pessoa pode ser avivada? Dando vazão, dando oportunidade para ouvir a voz do Espírito Santo que está falando com a gente a todo momento, a todo instante. Eu vi um pastor falando sobre essa questão da pessoa saber que é salva. Ele foi forte no que ele falou, e ele usa inclusive esse argumento que o pastor nos trouxe aqui agora, dizendo que uma das coisas que o Espírito Santo mais faz no homem é mostrar a miséria do homem para que ele saiba que ele é dependente de Deus. Então, essa constante miséria que você enxerga de você e da dependência de Deus é o Espírito Santo fazendo para que você não perca o rumo da salvação. É coisa linda. Legal, irmãos. Tema muito importante, tema acho que vai edificar a vida de muitas pessoas. Agradecer a presença dos irmãos aí por mais um tema abençoado. Acho que também esse tema a gente mais para frente precisa revisitar, porque a vida é cheia de constantes, né, altos e baixos. A gente está falando hoje de avivamento, aí de repente as pessoas estão avivando, e aí de repente a vida começa de novo, porque a gente sabe, né, o ser humano é complicado. Agradecer você também que assistiu esse programa, deixar alguns recadinhos, tá, alguns avisos. Amanhã, quarta-feira, a gente tem uma live na nossa igreja sede, lá no YouTube, Videira Viva PNO, Parque Novo Oratório, tá? A partir das 20 horas. Também temos oração na parte da manhã, das 8 às 9, né, pastor? Isso mesmo. Isso, aos poucos eu vou pegando os horários certinho, viu, pastor Paulo? Das 8 às 9, oração também, momento de oração. Encontro das irmãs e o Encontro Kids na quarta-feira, a partir das 19h30. Então, você que é irmã, você que quer ouvir também a palavra de Deus junto com as irmãs. Às vezes as irmãs fazem um culto abençoado, às vezes não, sempre fazem um culto abençoado, o ensaio também, então é um momento maravilhoso. E também o Encontro Kids, que é um momento de ensaio, um momento também de ouvir a palavra de Deus para as crianças, tá? Na quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos o momento de oração, um culto de oração aqui abençoado, 1 hora apenas. Na sexta-feira a gente tem oração à tarde, né, pastor? Isso, às 15 horas. Às 15 horas. E à noite nós temos o curso de teologia, né? Já vamos iniciar um novo módulo. O senhor lembra de cabeça qual que é, pastor? Os evangelhos. Os evangelhos aí, ó. Então você que quer aprender, então venha participar, tá? No sábado, a partir das 19h30, nós teremos também encontros jovens, a EB Jovem, então uma escola bíblica voltada para os jovens, é totalmente diferente, né, pastor? É uma escola bíblica, às vezes eles trazem filmes, às vezes eles trazem, né, fazem uma roda de conversa, é muito, muito, muito legal. Então você que é jovem, quer participar, fica o nosso convite. No domingo, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então, também quer aprender mais da palavra de Deus? Venha, porque Deus tem abençoado aqui. E também no domingo à noite, a partir das 18 horas, o nosso culto da família. Esqueci alguma coisa, pastor? Não, são esses os recados. Eu anoto aqui para não...
Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. O pastor vai conduzir a gente em uma oração. Obrigado pela participação. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos. Pai, em Teu nome nós queremos louvar-Te, Senhor, e agradecer por tudo que vivemos aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, Senhor, pela forma que o Senhor conduziu esse trabalho, pelos esclarecimentos, Senhor, e temos certeza, ó Pai, que tem alvo tudo aquilo que nós fizemos aqui. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando essa igreja amada, Senhor, toda a Sua igreja pela face da terra, que o Senhor possa abençoar os Seus filhos, Senhor. E nessa hora aqui, ó Pai, eu suplico e rogo para que o Senhor possa visitar os nossos irmãos que estão em aflição, ó Pai, enfermos, que o Senhor possa entrar com a Tua cura. Muito obrigado, ó Pai, pela direção desse trabalho, Senhor, pela vida do pastor Paulo que tem cooperado, Senhor, com esse trabalho, por toda a equipe, Senhor, que está aqui, que o Senhor possa abençoar e retribuir cada um deles, ó Pai. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.